Você já parou, de verdade, na frente de um espelho e se assustou com uma pergunta simples? Quem é essa pessoa aí, te encarando de volta? Se essa pergunta te incomodou agora, respira fundo, porque isso não é loucura, não é fraqueza, e muito menos um sinal de que algo deu errado com você. Isso é o começo de algo que a maioria das pessoas nunca tem coragem de atravessar. Você pode ter o emprego estável, o salário que cai todo mês, a casa organizada, o carro na garagem, a vida que no papel parece exatamente certa, aquela que todo mundo te disse que era para buscar. E ainda assim, existe esse silêncio esquisito dentro do peito, essa sufocação que ninguém vê, porque ela não aparece em fotos, não cabe numa conversa de elevador, não combina com a legenda perfeita da rede social. Você sorri no momento certo, fala o que esperam que você fale, concorda quando deveria discordar, mas por dentro, é como se estivesse vestindo uma roupa 3 números menor. Todos os dias, sem nunca poder tirar. Você já sentiu esse cansaço de forçar um sorriso que não nasce de lugar nenhum? Essa exaustão profunda de representar um personagem que um dia você criou para sobreviver? E fingir o tempo inteiro, diante de todos, que está tudo bem? Essa dor tem nome, tem raiz, tem função. E o mais importante, ela não significa, de forma alguma, que você está quebrado por dentro. Carl Jung, o psiquiatra suíço que passou a vida inteira estudando os porões mais escuros da mente humana, dizia algo que muda completamente essa história. Essa crise que você sente, esse vazio que aperta o peito à noite, não é uma falha mental, é a sua alma, gritando baixinho, exigindo a destruição de uma casca que já ficou pequena demais para conter quem você realmente é. O que parece o fim de tudo, pode ser, na verdade, o único caminho de volta para casa. E é exatamente sobre isso que vamos mergulhar agora, juntos. Existe uma imagem que a natureza usa há milhões de anos, e que explica exatamente o que está acontecendo com você agora. A cobra, quando sua pele antiga fica apertada demais, não tem escolha. Ela para de comer, se esconde, fica visivelmente doente aos olhos de quem não entende o processo, e então, num movimento lento e doloroso, ela se esfrega contra pedras, contra troncos, até rasgar a própria pele de dentro para fora. Não é destruição. É a única forma que existe de crescer. E o que você está vivendo agora, esse desconforto que não passa, é exatamente isso. Sua alma tentando arrancar uma pele que já não cabe mais em você. Roberto, um dos maiores escritores que já existiram, viveu isso na pele, literalmente. Rico, famoso, casado, pai de vários filhos, autor de obras que o mundo inteiro celebrava, e ainda assim, por dentro, ele estava em ruínas. Em seus diários, ele descreveu momentos em que escondia cordas de casa, com medo do que poderia fazer consigo mesmo. De fora, uma vida perfeita. Por dentro, um homem que não reconhecia mais quem era, nem por que continuava vivendo daquele jeito. Essa não é uma história de fraqueza. É a prova de que o sucesso externo nunca consegue calar o que está gritando lá dentro. Jung chamava isso de morte do ego. Não a morte do corpo, mas a morte de uma versão de você que foi construída para agradar, para caber, para sobreviver num mundo que exigia que você fosse de um jeito específico. Essa versão antiga precisa desmoronar, para que outra, mais verdadeira, possa nascer no lugar dela. E é por isso que essa fase dói tanto, porque uma parte de você, mesmo sabendo que não é mais quem quer ser, ainda luta com unhas e dentes para continuar existindo. Ela teme o desconhecido mais do que teme a própria prisão. Se você está nesse momento agora, sentindo o chão balançar, sentindo que as certezas de ontem já não fazem mais sentido hoje, entenda uma coisa com clareza. Isso não é o fim da sua história. É o prenúncio de uma expansão que você ainda nem consegue imaginar. A crise não chegou para te destruir. Ela chegou porque uma parte mais verdadeira de você, finalmente, está pedindo espaço para respirar. E essa parte, ela já sabia, há muito tempo, que a antiga pele não aguentaria mais. Agora eu preciso te mostrar uma coisa desconfortável, mas necessária. Essa versão antiga de você não desaparece sozinha. Ela sobrevive através de padrões que se repetem, quase como um piloto automático que você nunca escolheu conscientemente. Pense numa reunião de trabalho, qualquer uma. Alguém faz uma crítica pequena, quase inofensiva,
sobre algo que você fez. E, do nada, seu corpo reage como se estivesse sendo atacado de verdade. O coração acelera, a garganta aperta, uma vontade absurda de se defender toma conta de você. Isso não é sobre a reunião. Isso é sobre uma ferida muito mais antiga, sendo tocada sem aviso. Jung deu nome a isso. Ele chamava de complexos, núcleos emocionais formados ainda na infância, carregados de memória, de dor, de significado que o adulto racional nem sequer lembra mais. Mas o corpo lembra. E quando algo do presente toca de leve nessa ferida antiga, o complexo assume o controle, e você reage de um jeito desproporcional, exagerado, que depois te deixa se perguntando: por que eu reagi assim? Por que aquilo me afetou tanto? A resposta quase nunca está na situação atual. Está em algo que ficou congelado décadas atrás. Existe o caso de Sarah, uma mulher que, em toda a apresentação de trabalho, sentia um pânico esmagador. Mesmo sendo extremamente competente naquilo que fazia, ela se sentia uma fraude, prestes a ser descoberta a qualquer momento, a clássica síndrome do impostor. Ao investigar mais fundo sua história, descobriu-se algo revelador. Quando criança, seus esforços nunca eram suficientes para os pais. Ela aprendeu, muito cedo, que seu valor dependia de uma performance impecável e que qualquer erro seria motivo de vergonha. Décadas depois, o palco mudou, mas o medo continuava exatamente o mesmo. Você talvez tenha um padrão parecido. Talvez seja o medo de ser abandonado, o medo de decepcionar, o medo de não ser suficiente. Não importa o quanto você se esforce. Esses padrões não são falhas de caráter, nem defeitos que precisam ser escondidos. São ecos de uma criança que, um dia, aprendeu a se proteger daquele jeito, porque foi a única forma que encontrou de sobreviver emocionalmente. O problema é que essa criança cresceu, construiu uma vida inteira, mas os padrões, sozinhos, nunca envelhecem junto com ela. Eles ficam ali, esperando, prontos para reagir. Existe um conceito de Jung que explica por que tantas pessoas ficam presas, repetindo os mesmos erros, mesmo depois de perceberem o padrão. Ele chamava isso de enantiodromia, a ideia de que tudo, levado ao extremo, se transforma no seu oposto. Uma força usada em excesso, sem consciência, começa a se voltar contra a própria pessoa que a criou. E é exatamente isso que acontece quando você tenta resolver os problemas de hoje usando as mesmas lentes, as mesmas estratégias. O mesmo mapa mental que você desenhou décadas atrás, ainda criança, ainda tentando sobreviver num mundo que parecia grande demais. Pense em Lucas, um engenheiro extremamente competente, que construiu toda a sua identidade em cima do controle e da precisão. No trabalho, essa rigidez era vista como excelência. Ele nunca errava um prazo, nunca deixava nada solto, nunca permitia falhas. Mas essa mesma rigidez, levada para dentro de casa, se tornou veneno. Sua esposa não podia mudar um horário sem gerar uma tensão enorme. Seus filhos aprenderam a caminhar na ponta dos pés perto dele. A qualidade que o tornava excelente no trabalho era a mesma que estava destruindo, lentamente, tudo o que ele mais amava. Isso é a enantiodromia em ação. A força que antes te protegeu se torna a prisão que te aprisiona. O controle que salvou a criança insegura sufoca o adulto que só queria ser amado sem precisar performar perfeição o tempo todo. E o pior de tudo é que, quanto mais a vida pede mudança, mais essa parte antiga se agarra com força ao que já conhece. Porque para ela, o familiar é sinônimo de segurança, mesmo quando o familiar já não serve mais para nada além de doer. Se você percebe que continua tropeçando na mesma pedra, em relacionamentos diferentes, em empregos diferentes, com pessoas completamente diferentes, talvez o problema nunca tenha sido a situação em si. Talvez seja a lente antiga através da qual você insiste em enxergar tudo, sem nem perceber que está fazendo isso. Você não pode construir uma vida nova usando um mapa desenhado por alguém que já não existe mais, uma criança que fez o melhor que podia com o que tinha. E reconhecer isso, por mais doloroso que seja no início, é o primeiro passo verdadeiro rumo à mudança que você tanto busca, e que sua alma pede há tanto tempo. Agora eu preciso te contar sobre uma máscara, uma que você provavelmente nem sabe que está usando, porque ela se tornou tão parte de você que virou seu próprio rosto. Jung chamava isso de persona. É a identidade social que criamos ainda muito cedo, na infância,
para sermos aceitos, para sermos amados, para sobrevivermos num ambiente onde a rejeição parecia uma ameaça real demais para suportar. A criança que você foi um dia percebeu, talvez sem nem ter palavras para isso, que certas partes dela precisavam ser escondidas, e outras, exageradas, para garantir o afeto de quem cuidava dela. Se você foi a criança que precisava ser forte para segurar a casa, você aprendeu a nunca demonstrar fraqueza. Se você foi a criança que só recebia atenção quando tirava boas notas, você aprendeu que seu valor dependia de performance. Se você foi a criança que via os pais brigarem e aprendeu a ser o pacificador silencioso, você carrega isso até hoje, evitando qualquer conflito, engolindo suas próprias necessidades para manter a paz ao redor. Nenhuma dessas escolhas foi fraqueza. Foram estratégias brilhantes de sobrevivência emocional, criadas por uma mente ainda em formação. O problema é que o tempo passou, os anos se acumularam, e essa criança virou adulta, mas a armadura continuou lá, pesada, colada ao corpo, mesmo quando a guerra que a fez necessária já terminou há muito tempo. É como um soldado que volta para casa depois do combate, mas continua dormindo de bota, de capacete, pronto para reagir a um ataque que não vai mais acontecer. Ele não está louco. Ele só ainda não recebeu a notícia, lá no fundo do corpo, de que a guerra acabou, e que agora ele pode, finalmente, descansar em paz. Essa é a compaixão que você precisa oferecer a si mesmo agora, sem cobrança, sem pressa. Você não criou essa máscara porque era manipulador, ou fraco, ou incapaz de amar de verdade. Você criou porque era uma criança fazendo o melhor que podia, com as ferramentas emocionais que tinha à disposição naquele momento da vida. E reconhecer isso, olhando para trás com ternura, ao invés de julgamento severo, é o que começa a afrouxar, devagar, as fivelas dessa armadura que você carrega há tanto tempo, sem nunca ter escolhido conscientemente carregar. Então, chegou a pergunta que realmente importa. Se você entendeu que carrega um falso eu, moldado pela sobrevivência, sustentado por padrões inconscientes e protegido por uma armadura que já não serve mais, o que fazer com isso agora? Jung não deixou essa pergunta sem resposta. Ele passou décadas desenvolvendo um caminho prático, não apenas teórico, para que qualquer pessoa pudesse dialogar diretamente com essas partes internas, ao invés de simplesmente reprimi-las, ou fingir que elas não existem. Esse caminho tem nome, e ele é mais acessível do que você imagina. Chama-se imaginação ativa. Diferente da terapia tradicional, onde você apenas fala sobre suas emoções, aqui você conversa diretamente com elas, como se fossem personagens reais, com voz própria, com vontade própria, com uma história própria para contar. Parece estranho na primeira vez que alguém escuta isso. Eu sei, mas é exatamente essa estranheza que revela o quanto estamos desconectados das próprias profundezas. A mente racional, moderna, nos ensinou a analisar tudo, a categorizar tudo, mas raramente nos ensinou a simplesmente sentar, em silêncio, e escutar o que o inconsciente tem a dizer há tanto tempo. Antes de te ensinar o exercício em si, preciso te preparar para uma coisa importante. Esse processo não é sobre eliminar essas partes antigas, como se fossem inimigas a serem destruídas ou vencidas numa batalha interna. Jung foi muito claro sobre isso. Integração e não destruição. A criança assustada que criou a persona, o complexo que reage de forma exagerada, o soldado que ainda veste a armadura, eles não precisam desaparecer da sua história. Eles precisam ser vistos, ouvidos com atenção e, finalmente, liberados da função de proteção que já não é mais necessária na sua vida de hoje. Se essa ideia já está fazendo sentido para você, se alguma parte dentro do seu peito reconheceu isso como verdade, deixa aqui nos comentários uma única palavra: desperto. Não é sobre engajamento, não é sobre números. É um pequeno rito de passagem, um sinal silencioso de que você está pronto para atravessar o que vem a seguir. E agora, finalmente, vamos ao exercício que pode começar a mudar essa história de dentro para fora. Encontre um lugar tranquilo agora, onde ninguém vai te interromper nos próximos minutos. Feche os olhos, se sentir confortável para isso, e respire fundo, 3 vezes seguidas, deixando o corpo desacelerar aos poucos. Agora,
Traga à mente aquela emoção que você reconhece como antiga, aquela que aparece sempre nas mesmas situações, o medo de decepcionar, a vergonha que surge do nada, a raiva desproporcional. Ao invés de julgar essa emoção, ou tentar empurrá-la para longe como sempre fez, eu quero que você faça algo diferente. Dê a ela uma forma. Pode ser a imagem de uma criança pequena, assustada, escondida atrás de um móvel qualquer. Pode ser um animal encolhido num canto escuro, tremendo de medo. Pode ser até uma sombra sem rosto definido, que só existe como uma sensação de peso no peito. Difícil de explicar com palavras. Não force. Não analise racionalmente demais. Apenas deixe essa imagem surgir sozinha, do jeito que ela quiser aparecer diante de você. Essa forma que surgiu não é sua inimiga. Nunca foi. Ela é uma parte antiga de você, que carregou um fardo pesado durante todos esses anos. Sozinha, sem nunca ter sido devidamente reconhecida por isso. Agora, mentalmente, comece um diálogo simples com essa imagem. Pergunte, com sinceridade, o que você está tentando me proteger? Há quanto tempo você carrega esse peso sozinha? Escute a resposta, mesmo que ela venha como uma sensação, e não como palavras exatas, formadas em frases completas. Depois, diga a ela, com toda a ternura que conseguir reunir: eu vejo você agora. Eu entendo por que você fez o que fez. E eu sou grato, de verdade, por você ter me protegido durante tanto tempo, mesmo quando eu ainda não tinha forças para fazer isso sozinho. Por fim, diga a ela que agora você é adulto, que pode assumir essa proteção sozinho, e que ela já pode, enfim, descansar em paz. Imagine essa forma relaxando devagar, o peso saindo dos ombros dela, uma luz suave e quente envolvendo a cena inteira, como um abraço. Você não está abandonando essa parte de você, nem a apagando da sua história. Está finalmente dando a ela o descanso que ela mereceu há tanto tempo. Repita esse exercício sempre que sentir aquele padrão antigo voltando à tona. E observe, aos poucos, como ele começa a perder força sobre você. Talvez agora, alguma coisa dentro de você esteja mais leve, mais aliviada, ou talvez ainda esteja processando tudo o que foi dito até aqui. E está tudo bem também. Não existe pressa nesse processo. Esse tipo de trabalho interno não acontece de uma vez só, num único vídeo, numa única sentada de olhos fechados. Ele acontece camada por camada, exercício por exercício, sempre que você escolhe olhar para dentro, ao invés de fugir mais uma vez para fora, como fez tantas vezes antes. E o simples fato de você ter chegado até aqui, ouvindo cada palavra até o final, já diz muito sobre quem você está se tornando. Jung dizia que não vamos nos tornar iluminados imaginando figuras de luz, mas sim trazendo a consciência à nossa própria escuridão. E é exatamente isso que você fez agora. Você olhou para dentro do próprio espelho, sem desviar o olhar. Você reconheceu os padrões que te aprisionavam, sem se punir por eles. Você entendeu que a persona que criou, um dia, foi um ato de sobrevivência, não de fraqueza. E você deu voz a uma parte de si mesmo que esperou, em silêncio, durante anos, apenas por um pouco de atenção genuína. Esse falso eu que você começou a deixar ir hoje, ele não vai embora numa noite só. E nem precisa ir. Ele vai se dissolvendo aos poucos. Toda vez que você escolhe a verdade ao invés da máscara, toda vez que você escuta o desconforto ao invés de silenciá-lo, toda vez que você se permite ser visto, mesmo com medo, mesmo tremendo por dentro. Isso não é fraqueza, isso é coragem, da forma mais silenciosa e mais real que existe. E ninguém, além de você, vai saber o tamanho da batalha que está sendo travada, exatamente agora, dentro do seu peito. Se esse vídeo tocou alguma coisa em você, se alguma frase aqui parecia ter sido escrita especialmente para sua história, deixa isso registrado nos comentários agora mesmo. Conte qual parte mexeu mais com você, qual imagem, qual frase te fez respirar fundo. Isso ajuda outras pessoas, perdidas nesse mesmo labirinto silencioso, a encontrarem esse caminho também. E se você quiser continuar essa jornada de autoconhecimento comigo, já sabe onde me encontrar. Até o próximo mergulho, e que sua verdadeira essência, enfim, encontre espaço para respirar.